São Paulo participa da pesquisa internacional sobre impactos da pandemia em crianças e jovens. Uma equipe internacional de pesquisadores está investigando os impactos duradouros da pandemia na vida de crianças jovens entre 10 e 24 anos em West Midlands, Brigham, no Reino Unido, e Mangaung, na Mongi Raka, na África do Sul, e nos bairros de Paraisópolis e Heliópolis, em São Paulo, Brasil. A pronúncia está certa, Maria Clara? Falei certinho? Raka. No trabalho dividido em 4 etapas, os pesquisadores vão estimular com a combinação entre as respostas econômicas e políticas e a crise sanitária e a capacidade adaptativa de jovens periféricos e suas famílias, modularam questões do cotidiano, como acesso à educação, lazer e alimentação e os sonhos desses indivíduos. Existe uma vida antes e depois da pandemia, quase ninguém passou incólume. Para os jovens que inicialmente eram considerados os menos afetados pelos danos à saúde decorrente do Covid-19, os impactos da pandemia já estão impostos em suas vidas e serão duradouros, explica Leandro Giatti, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e coordenador da pesquisa no Brasil. Integram um consórcio global, além da USP, cientistas da University College de London e University of Brigham, de ambas dos Estados Unidos, e University of the Free State, da África do Sul. O grupo recebe financiamento do Economic and Social Research Council e da National Research Foundation e da FAFESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Exemplos de mudanças bruscas no curso da vida dos indivíduos desta faixa etária não faltam. É o caso do menino periférico que ia bem na escola e sonhava em ser médico um dia, por exemplo, mas que precisou abandonar os estudos e ajudar os pais a manter a casa. Ou ainda da jovem que era pouco afeita às questões da comunidade e durante a pandemia se tornou uma das presidentes da rua de Paraisópolis, sistema comunitário criado no bairro paulistano para o monitoramento e cuidado dos moradores durante a pandemia e nova liderança política. O melhor e o pior do ser humano. Sim. O melhor e o pior que o mundo podia oferecer. Estar preso, estar enclausurado, estar dentro de casa, recluso, né? Márcia, a pandemia, ela afetou todo mundo, né? Mas nós, enquanto adultos, ainda tivemos aí a oportunidade de, por ter vivência já, né? Saber lidar com algumas coisas, apesar de que teve gente que não lidou muito bem, que desenvolveu transtornos e tal. Agora, para uma criança que tem uma rotina, por exemplo, de ir para a escola e ter os seus amigos, né? Aquela coisa afetiva ali, né? Aquela roda afetiva de escola, do dia a dia, né? Com o professor, com tudo. E aí, de repente, você não pode mais ir para a escola. E como mostrou o caso aí da criança, né? Que estava numa extremidade, que teve que parar de estudar, né? E era da periferia. Gente, e teve que parar de estudar mesmo, porque teve casos de crianças que não tinham sequer um celular para poder acompanhar uma aula online, né? Ou o caso de crianças que tinham mais 3, 4 irmãos, que não tinha celular para todo mundo para acompanhar, e aí acabou muita criança ficando de fora da escola mesmo. Na época da pandemia, minha filha estava terminando o ensino médio, e para ela foi muito difícil. O último ano, né, o 3º ano do ensino médio, foi bem sofrido para ela a questão de acompanhar as aulas. Ela era aluna do Estado, era uma bagunça só. Então, assim, realmente, as crianças que passaram aí pela pandemia, que já tinham um pouquinho de discernimento, tiveram ano escolar, o emocional bem bagunçado mesmo, e a gente tem que tratar, né, para poder crescer como um adulto saudável mentalmente, né, Márcio? Aquela tal situação, né, Pitica? Foi novo para todo mundo. Sim. Para quem os adultos, para a gente que já tem uma certa idade, foi algo difícil, né? Sim. A equacionar a responsabilidade, o medo, entender aí os aspectos, fazer aquela logística para tentar escapar da contaminação, sim, de olho, criticando, às vezes apontando. Agora você imagina, como você bem falou, para um jovem, né? Que não tem estrutura emocional para tanto, que não estava preparado para tanto, estava criando, e que se sentiu abandonado, né? Ou muitas vezes sendo obrigado a se expor. A se expor. Você na sua casa, quem ficou responsável para ir às compras? Quem ficou responsável para fazer o contato externo? Quem se isolou para que vocês pudessem continuar recebendo ali, tendo a questão do que era necessária a sobrevivência? Muitos que não tinham nem de onde tirar recurso,
uma dificuldade enorme. Então, assim, mexeu com todo mundo a pandemia. Né? Nós fomos impedidos de dar as mãos, né? Sim, de abraçar, gente. Imagina você não poder abraçar um amigo, um parente. E parece que a pandemia foi ontem, mas para algumas pessoas parece que ela já nem existiu, porque todos aqueles que prometeram que seriam melhores depois da pandemia voltaram a se tornar as mesmas pessoas de antes. E o pessoal falava, não, depois da pandemia a gente vai ser outro. O ser humano vai melhorar, a gente não melhorou nada. Melhorou nos primeiros 3 meses depois. Sim. As pessoas já não se preocupam, se estão tossindo vão para qualquer lugar, de qualquer forma. Fica farinha pouca, meu pirão primeiro. E aí... E bateu um medo na época, né, Márcio? Eu ficava apavorada. Na minha casa só saía eu para ir no mercado e o André para trabalhar, né? Mas ele chegava na porta do meu apartamento, eu fazia ele tirar a roupa ali. Eu ficava ali já para... E dali ali, o sapato para fora... Aquele tapetinho com cloro, né, que eles inventaram aí milhares, né, de coisas para a gente poder comprar, né? Que teve a galera que lucrou aí na pandemia também, né? A galera da máscara, da luva, daquela proteção facial, do álcool em gel. Legal que lembrar das cervejeiras que destinaram parte do álcool para a produção do álcool. Sim, produção, Ambev, né? Legal. E aí a gente compra aquele tapetinho que você coloca cloro para higienizar o pé e tal. Era assim na minha casa. O André entrava de cueca e já ia direto pro banheiro. Agora você imagina, a gente está falando aqui de uma situação que aconteceu há pouco tempo. Sim. E que as crianças que ficaram 2 anos sofrendo dentro das unidades de ensino, ou seja, através do IAD, ou do que fosse, que não estavam preparadas para isso, e muito menos o Estado preparado para passar essa situação. O louvor aí são dos professores, mas nitidamente essas crianças foram prejudicadas. E nós temos crianças que tiveram 2 anos de uma educação que não é a ideal para a idade, para a educação. Com certeza. Como é que está sendo tratada essas crianças? O que está sendo feito para que essa criança tenha toda essa recuperação possível? Os maiores prejudicados foram os alunos de escola pública, principalmente, né? Porque a escola particular, como tem carga reduzida, tem alunos, né? Salas de aulas com número reduzido de alunos, né? Geralmente, uma escola particular são 10 alunos, acho, por sala de aula. Sim. Né? Agora você vai no estado, são 45 em algumas salas de aula, chega a ter 45 alunos. Então, assim, a escola particular soube lidar mais, já tinha equipamentos. Teve a questão dos professores também. E a resposta dos pais também muito rápida. Sim, a questão dos professores que às vezes não estavam ali familiarizados com a informática. Tiveram que comprar um notebook, uma webcam, ou que seja, então, né, e se adaptar. Foi difícil para todo mundo da educação. E o que está sendo feito para essas crianças? E o que está sendo feito para essa criança que estava no pré ali, né, ou que estava iniciando, né, na 6ª série e que sofreu com isso? O que está sendo feito para recuperar, para dar condição que essa criança tenha uma evolução, tenha todo o conhecimento necessário? Sim. E o que está sendo feito? Será que estamos tratando isso como tratamos a pandemia? Já está lá atrás, já foi, viramos a página? Será que é isso? Esse estudo vai trazer muito sobre o jovem e a criança. E eu espero que ele aponte as necessidades que já são claras na educação e que, na verdade, depende muito mais do gestor público local do que o Ministério da Educação. É isso aí. Tem que cuidar dos jovens que vieram aí da pandemia, né? Não só dos jovens, né? Todo mundo tem que se cuidar, né, Márcio? Eu costumo falar que todo mundo merece uma terapia para conhecer. Hoje em dia a gente está aí com um monte de gente cheio de probleminhas. Então é bom todo mundo cuidar da sua saúde mental, né? As crianças, principalmente, que vieram aí desse período traumático, que era a pandemia. Imagina a criança que brinca na rua, na calçada, não poder sair de casa. Então, a gente se pergunta, né? O que pode ser feito? De que forma podemos contribuir? De que forma podemos ajustar isso e cuidar, né, do ser humano? Não dá para esquecer a pandemia, não, gente. Não vamos ficar presos ao passado, mas sempre levar os cuidados que aprendemos na pandemia para todo o futuro, né? Isso é importante.